Bem-vindos ao Politicano com Jack. Hoje eu quero falar sobre liberdade, Muito atrelado à questão da vacinação. É um assunto que está recorrente, está acontecendo agora. Eu não ia falar sobre isso hoje. Eu não vejo como um grande problema em si a vacinação nesse sentido. Mas essa discussão sobre liberdade é sempre válida. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Roda a vinheta. Antes de começar o tema de hoje, eu quero falar rapidinho para as pessoas que estão chegando por aqui agora. Eu estou fazendo algumas propagandazinhas para ajudar a divulgar o canal. Eu sei que são temas complexos, difíceis de digerir que eu trago aqui. Muita gente não tem paciência, a gente vive nessa era da velocidade hoje da internet. Mas se você está gostando dos meus vídeos, está me acompanhando minimamente, é um sinal de que você é a pessoa que eu quero que esteja por aqui. Então eu quero lembrar você, primeiro, qual é o objetivo fundamental desse canal? É causar reflexão. Você pode discordar de tudo que eu estou falando aqui, mas se eu fizer você pensar, se eu fizer você organizar os seus próprios pensamentos, mesmo que seja para me dar uma resposta, eu alcancei meu objetivo. E eu estou criando aqui duas regras muito simples e objetivas para qualquer um que quiser interagir aqui no canal. Eu estou sentindo falta de vocês comentarem, da gente debater a respeito. Eu sei que eu falo muito, às vezes eu falo de uma maneira meio complicada, mas a interação com vocês é fundamental para a gente poder amadurecer qualquer debate que seja. Então, primeira regra, respeito. Você pode falar qualquer coisa que você quiser, mas por favor, um pouquinho de respeito, senão a gente não está agregando valor, a gente está desmerecendo esse espaço que eu estou tentando criar aqui. E segundo, tenha a mente aberta. Uma coisa que é muito fácil de acontecer, e eu vejo reiteradamente a expressão no rosto das pessoas quando eu abordo certos assuntos, é de uma maneira inconsciente já franzir o senho, se eu estou falando algo que vá muito de encontro às crenças e às ideologias pessoais próprias de cada um. Então tenha a mente aberta, porque às vezes realmente quebrar essa casca, quebrar esses conceitos que às vezes a gente desenvolve ao longo de anos, a gente é criado dentro deles, eles nunca vão eclodir, nunca vão se transformar, nunca vão abarcar coisas que de outra maneira são inalcançáveis. Então, mente aberta, respeito e vamos lá bater papo sobre liberdade. O que está acontecendo, O povo brasileiro, de uma maneira geral, aceita a vacina muito bem, A gente já vacinou aí, em números absolutos, mais de 90% da população vacinável com pelo menos uma dose. Não entra na conta as crianças que estão começando a ser vacinadas agora. Mas isso é um número absurdamente alto e significa que a população está aceitando bem a vacina. Mas está tendo uma discussão que não necessariamente é negacionista, pessoas que reconhecem que a vacina é um grande avanço e é benéfica para a sociedade e deve ser implementada, mas discordam sobre essas movimentações que estão tendo em torno de sanções para quem não tomar a vacina. Então a argumentação é a seguinte: tudo bem, você não pode obrigar ninguém a tomar vacina. Historicamente, isso já gerou problemas e conflitos sérios, inclusive no Brasil, na revolta da vacina. Mas, mesmo que você não obrigue diretamente a pessoa a ter que ir no posto se vacinar, se você cria mecanismos que tolhem demais, dificultem demais a vida dela, teoricamente você está cerceando uma liberdade garantida por direito e pela Constituição. Então, se a pessoa não quer se vacinar por questões ideológicas, pessoais, ela se sente ofendida se ela não puder entrar em qualquer lugar, se ela não puder pegar um voo, pegar um ônibus, etc. E a discussão está sendo feita toda em torno disso. Então, primeiro vamos entender o seguinte: viver em sociedade
não significa necessariamente você ter que acatar qualquer coisa que a administração pública te designe fazer. Mas, mesmo aqueles que são extremamente liberais têm que reconhecer que tem uma diferença muito grande entre liberalismo e anarquia, né? Então, assim, tem uma linha tênue entre o que é liberdade, e todo mundo sabe isso, e não é na política, isso está na boca do povo. A liberdade de um acaba quando começa a liberdade do outro. E aí a grande questão é, a gente precisa de um Estado, por mais mínimo que seja, para quem tem o pensamento mais à direita, mas a gente tem que ter um Estado, justamente um dos grandes papéis dessas organizações e das instituições é conseguir costurar bem esse limite entre o que é a minha liberdade e o que é a liberdade do próximo. Is that so? Tendo dito isso, vamos entender se a vacina se enquadra nessa dicotomia ou não. Então vamos partir do pressuposto, tendo que a maior parte da população brasileira e a nossa história e todo o corpo científico sério defende a vacinação como a principal medida para o controle do Covid, e a gente já tem esses exemplos durante essa pandemia, e a gente já tem inúmeros outros exemplos de outras doenças que foram controladas e erradicadas por causa da vacinação. Então eu acho que não cabe no assunto teorias da conspiração. É claro que a gente tem que ter sempre a mente aberta para todos os lados. E eu ouvi os conspiracionistas falando e eu pesquisei. E tudo me parece muito frágil. Então, vamos partir do pressuposto de que sim, a vacinação é uma coisa séria, é benéfica. Não existe teoria da conspiração para colocar chip no braço de ninguém ou de ter grandes lucros de farmacêuticas. Porque isso pode, se a gente analisar o quadro como um todo, ofender esses milhares de brasileiros e de pessoas mundo afora que trabalharam para construir, conquistar essa vacina que está salvando milhares de vidas. Então, assim, se você começa com muita teoria da conspiração, de farmacêuticas e tal, e todos os cientistas, todos os pesquisadores, todos os divulgadores, todos os funcionários da saúde, isso é uma ofensa a eles. Então, assim, vamos primeiro partir do pressuposto de que a vacinação é ok, certo? Tá. Ai. Mesmo assim, isso não é motivo para impor que a pessoa tome a vacina. E aí, logo, o primeiro exemplo que eu vi o pessoal trazendo é do cinto de segurança. Bom, o cinto de segurança é obrigatório, é o Estado se metendo na sua vida, mas não te priva de circular. Você pode dirigir sem cinto, se você for pego, você paga uma multa, perde os pontos na carteira e pronto. Quando a gente fala de cercear o ir e vir das pessoas por causa da vacinação, é mais grave. Mas as consequências também são, né? A gente tem que botar na ponta do lápis e discutir o que é a consequência de você estar dirigindo sem cinto para o outro, né? Vou manter o foco aqui dentro dessa ideia da liberdade, né? Então, o que significa exatamente eu não usar o cinto para o próximo? Né? Eu deixar de usar o cinto, eu não estou impedindo que o cara que está dirigindo do meu lado não esteja de cinto. E se eu bater num cara que está de cinto e eu estou sem cinto, sou eu que vou me ferrar. Mas, no caso de uma pandemia, de uma doença altamente transmissível, a gente está falando que a decisão individual de uma pessoa de não se vacinar está interferindo na liberdade do outro, no direito garantido do outro à saúde. Porque a gente está reconhecendo que a vacinação funciona e está salvando vidas. Se ainda assim você acha que isso é pouco, essa noção coletiva de que certas liberdades são maiores do que essa noção de bem-estar coletivo, então eu vou trazer para um ponto que dói mais. Então, uma vacina, dependendo do fabricante, custa aí para o Brasil em torno de R$60, vamos colocar assim. R$50 para ficar em número redondo. Um leito de enfermagem Covid custa por dia para os cofres brasileiros quase R$1.700. Então a gente está falando de uma decisão pessoal que interfere não só
no direito primordial, que é a vida, mas interfere diretamente na economia e no seu bolso. Porque quem paga os impostos que financia os leitos de UTI. Então uma pessoa que decide não se vacinar por uma questão ideológica, além dela estar colocando em risco outros que estão em volta dela, porque a vacina não é infalível. Então, por mais que eu esteja vacinado e eu estou protegido, se tem pessoas circulando com cargas virais altas perto de mim, eu posso adoecer e precisar também ir para o hospital. Então, a gente está falando aqui de um aspecto que transcende. Isso já, para mim, já é um absurdo, né? Se a gente está falando de direito à vida coletiva da sociedade, da comunidade, já deveria ser o suficiente. Mas se não é, isso tem um impacto econômico gigantesco. A pessoa que não está vacinada e pega Covid, ela vai ficar 5 vezes mais tempo no hospital, em média, do que uma pessoa que se vacinou e está com a sua vacina em dia. Um idoso que já está com uma 3ª dose. Então, são muitos aspectos que pesam contra. Então, essa discussão que está começando a ser levantada no Brasil me parece muito frágil. Porque se a gente assumir que a liberdade individual vale mais do que qualquer coisa, a gente está falando de anarquia. A gente não está falando de Estado mínimo, a gente está falando de Estado inexistente. E por mais que seja muito temerário a gente ficar com essa sensação de que o Estado está intervindo demais e até onde vai o controle, a influência do Estado, essa linha, né, do que do controle até onde é bom e daquele ponto em diante passa a ser ruim, passa a ser um cerceamento, uma censura, um controle desnecessário. Essa discussão é complexa por cada assunto. Então é super válido a gente estar discutindo isso em relação à vacina, sim. A gente tem que discutir isso sobre qualquer aspecto que venha a ser implementado pelo governo em relação a tolir liberdades individuais, mas a gente tem que pesar o bem-estar coletivo e o progresso. A gente não está falando só de vidas para quem ainda não entendeu que isso já é por si só muito importante. Eu estou falando também de economia. Então, uma pessoa que está vacinada, se ela ficar doente, ela fica fora do trabalho menos tempo. Se ela está vacinada e fica doente, provavelmente ela não vai precisar do hospital. Não vai gastar R$ 1.700 por dia num leito de UTI. De UTI não, de enfermagem, UTI é mais. Então, são aspectos que para mim já estão bem definidos. E eu ainda quero trazer um outro aspecto. Hoje que a gente está justamente nessa era de muitos nichos, muitas formas de pensamento, muitas linhas do que é certo e errado, né, o politicamente correto, se a gente começar a acatar as teorias e as crenças pessoais de vida de cada um, a existência em sociedade fica impraticável. Porque assim, você pode até dizer que, bom, eu sou a favor da liberdade mais do que o bem-estar coletivo, então eu vou receber, mesmo que um amigo meu não queira se vacinar, eu vou receber na minha casa, mesmo que um cliente não queira se vacinar, eu vou receber no meu trabalho, por aí vai. E se essa pessoa resolver que nudismo é uma coisa essencial para a vida? Que a gente tem que aprender a voltar para as nossas raízes e que roupa atrapalha, a interação social, a verdade de cada um. Dá para inventar teoria de qualquer coisa. A gente vai lutar para as pessoas que quiserem ficar andando peladas na rua poderem? Isso é realmente liberdade individual? A gente está tolhindo as pessoas a partir do momento que tem uma lei que diz que é atentado ao pudor você andar em espaços públicos pelado? Então assim, e eu estou falando de uma coisa que teoricamente inofensiva, né? Se eu sair correndo pelado pela rua, eu não vou matar ninguém, não vou infectar ninguém com nenhuma doença, talvez eu traumatize alguém, mas enfim, isso são outros 500. E a gente versus uma questão sanitária grave, uma pandemia que está esburacando a economia do mundo como um todo. E para aqueles que ainda deixam temor da mão vigorosa do Estado entrar demais no seu espaço, né? Aquela imagem que vai chegar um cara armado na tua porta
com uma injeção, tu toma vacina ou tu toma tiro. Eu já vou dizer para vocês que a gente já é sujeito a esse tipo de poder do Estado. Quer ver? Para de pagar imposto. Se você tem que pagar imposto recorrentemente, seja imposto de renda ou por causa de uma empresa, para de pagar. Dependendo do tempo e da quantidade de imposto que você ficar devendo, eu te garanto que vai aparecer alguém armado na tua porta para tirar satisfação. Então, assim, não é novidade que o Estado tem certos poderes sobre o indivíduo, sobre as liberdades individuais. E isso não é motivo para a gente deixar de vacinar. Mas não podemos deixar de conversar sobre esse tipo de tema. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que eu tenha causado uma boa reflexão sobre o assunto. Eu acho importante trazer isso agora porque a gente está indo tão bem na vacinação, a gente finalmente começou a vacinação infantil. Seria uma pena se a gente começar a desviar esse assunto para outro caminho que, no fundo, ao meu ver, não é tão relevante assim. Então, gente, até a próxima e um abraço. No fever. Gland's normal. Missing her vaccination dates. We're not vaccinating. Gribbit. 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 Think they don't work? I think some multinational pharmaceutical company wants me to think they work. Pad their bottom line. May I? Sure. Gribbit. 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 Yeah, all natural, no dyes is a good business. All natural children's toys. Toy companies, they don't arbitrarily mark up their frogs. They don't lie about how much they spend on research and development. The worst that a toy company could be accused of is making a really boring frog. Gribbit, gribbit, gribbit. You know another really good business? Teeny tiny baby coffins. You can get them in frog green, fire engine red. Really. The antibodies in Yummy Mummy only protect the kid for 6 months, which is why these companies think they can gouge you. They think that you'll spend whatever they ask to keep your kid alive. Want to change things? Prove them wrong. A few hundred parents like you decide they'd rather let their kid die than cough up $40 for a vaccination. Believe me, prices will drop really fast. Gribbit, 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 gribbit. Tell me what she has. A cold.